Quando falamos de inteligência artificial, a primeira coisa que a gente pensa é dados que são processados por um algoritmo que produzem conhecimento de alguma forma. E esse conhecimento pode ser produzido através de aprendizado. Numa era de Big Data, né, a inteligência artificial está automaticamente sempre relacionada a grandes volumes de dados, a abundância de dados. Mas e quando ocorre a ausência de dados? Quando não existem dados para se produzir inteligência artificial? Bom, mas aí você vai perguntar por que aconteceria a ausência de dados? Que tipo de problema não existe em dados? Na verdade, existem muitos tipos de problema, mesmo na era de Big Data, mesmo na era de criação de dispositivos com sensores em toda parte, mesmo assim existem muitos problemas de inteligência artificial com ausência de dados. Então aqui a gente tem apenas alguns exemplos. A gente pode ter um problema que é novo. Se o problema é novo, obviamente você não tem dados para processar, para produzir inteligência, você não tem dados para gerar aprendizado. Então aqui um exemplo é uma viagem a outro sistema solar, né? Uma coisa futurística, mas é um exemplo. Ou uma viagem a Marte, né? Não existem dados, né? Isso nunca foi feito. O seguro de um novo tipo de veículo, né? Um veículo, por exemplo, que voa, ou um veículo que é super rápido, ou um veículo autônomo. Como que você vai mensurar o risco de fazer um seguro para esse tipo de veículo? Outras questões, elas envolvem, por exemplo, sigilo. Até podem existir dados, mas eles são dados sigilosos, né? Então, por exemplo, ameaça terrorista, questões de fusão nuclear, produção de armamento nuclear, enfim, existe uma série de problemas e quando há ausência de dados, uma alternativa é usar a opinião de especialistas. Então, você consulta especialistas, você submete esses especialistas, as informações providas por esses especialistas ao mecanismo de inferência e você gera uma base de conhecimento. Então, um sistema especialista, ele emula o especialista humano. Ele tenta representar o conhecimento do especialista humano. Existem muitos tipos de sistemas especialistas. Então, a gente tem os sistemas baseados em conhecimento e os sistemas especialistas propriamente ditos. Os sistemas baseados em conhecimento e os sistemas especialistas podem usar diferentes tipos de mecanismos, de processos e de algoritmos para produzir inteligência. A gente vai falar de alguns deles nesta sessão do curso. Nós vamos falar sobre sistemas especialistas propriamente ditos, né, que são conhecidos como Expert Systems. A gente vai estudar o modelo clássico e na próxima sessão do curso, nós vamos estudar a lógica difusa, que é também uma forma de sistema especialista. Então, a gente precisa de um sistema especialista, por quê? Porque existe a questão da incerteza, né? Então, você usa sistemas especialistas com o objetivo de tentar reduzir a incerteza. Então, nós, humanos, somos todo dia submetidos a resolver problemas que envolvem incerteza. A gente não tem certeza absoluta da decisão que a gente toma, ou que solução a gente deve prover, ou a gente deve tentar para resolver um problema. Então aqui eu estou colocando um tipo de incerteza, né, de um médico, qual a dose de salbutamol, que é um remédio para asma, devo prescrever, né, para um determinado tipo de paciente. Esse é um tipo de incerteza que nós humanos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, somos submetidos todo dia. Então, o que é um especialista? Um especialista é um humano. Ele é um perito especialista no assunto. Então, esse é um ponto muito importante. Sistemas especialistas, que nós vamos falar no próximo slide, não são sistemas generalistas, eles são sistemas especializados em um determinado assunto.
porque a área de conhecimento da maioria dos problemas ela é muito ampla, ela é muito vasta. Então se desenvolvem sistemas especialistas para resolver assuntos específicos não generalistas. O especialista humano ele se especializou através de estudo, treinamento e experiência. O especialista humano, obviamente, ele é capaz de aprender e se aperfeiçoar. E ele tem uma grande capacidade que os sistemas especialistas têm que ser capazes de tentar emular, que é a capacidade de reconhecer exceções, né? De ter regras para resolver problemas, mas também de reconhecer exceções quando elas existem. Então, os sistemas especialistas, como a gente já falou, elas buscam emular a capacidade de decisão de um perito no assunto. Então, o sistema especialista, ele usa poder computacional, algoritmo, para tentar fazer uma tomada de decisão o mais próximo possível do que um especialista humano no assunto faria. Então, como a gente já falou, aplicado a uma área específica do conhecimento e ele é capaz de aprender. Ele pode ser heurístico, ou seja, não possui resposta pronta e exata, ele busca uma aproximação da solução. E um dos tipos de sistema especialista que nós vamos estudar na próxima sessão são os sistemas baseados em lógica difusa. Mas por que se usa sistemas especialistas? Nós já temos um especialista, nós temos especialistas nas mais diversas áreas. Por que a gente usa sistemas especialistas? Então, por vários motivos. Primeiro que, normalmente, os especialistas são raros, né? Você não vai encontrar um especialista em um determinado ramo específico em qualquer lugar, né? Ele é um profissional mais difícil. Esse tipo de profissional, ele é perecível, né? Ele envelhece, ele morre, ele fica doente, ele cansa. Uma outra característica é que ele não pode estar em toda parte, então você imagina que você tem um especialista específico em um assunto que diz respeito a um problema específico do ramo de negócio daquela empresa, né? E a empresa é globalizada. O especialista não pode estar na empresa toda, então se pode se desenvolver um sistema especialista para tentar emular o conhecimento dele. E uma outra característica é que o especialista ele custa caro. Ele normalmente vai custar muito caro. E a vantagem, então, de você utilizar um sistema especialista é que, diferente do especialista humano, ele vai ter alta disponibilidade, ele vai funcionar 24 horas, 7 dias por semana, em qualquer lugar, ele não tira férias, não para nos feriados, ele tem um baixo custo se comparado ao especialista humano, ele tem uma duração, entre aspas, infinita, né? Mas ele não é perecível, ele não cansa, ele não morre e ele é replicável. Ou seja, se o especialista humano não pode estar em qualquer lugar, você pode, por exemplo, criar um sistema especialista acessado através de navegador que pode ser acessado do mundo todo. Essa é uma comparação entre o especialista humano e os sistemas especialistas. Quais são as aplicações principais dos sistemas especialistas? Então são muitas, né? Então a gente tem aqui algumas: diagnóstico médico, diagnóstico de mau funcionamento de sistemas ou equipamentos, problemas de agendamento, decisões financeiras, monitoramento de processos, classificação, segurança pública, mudanças climáticas, entre muitos outros tipos de aplicações.